Há duas ordens para ler as Crônicas de Nárnia e nesse vídeo eu vou te explicar qual é a diferença entre essas duas ordens. A primeira é a ordem original de publicação dos livros de Nárnia, que é quando os livros começaram a ser publicados aí na década de 50. Então a gente vai ter uma ordem original de publicação e a outra é a chamada ordem cronológica, que é a que nós temos disponível aqui no Brasil. Então a ordem cronológica começa com O Sobrinho do Mago e a ordem original de publicação dos livros de Nárnia começa com O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois desse vídeo e depois de você saber por que é que a ordem cronológica realmente existe, eu tenho certeza que você vai concordar comigo em qual é finalmente a melhor ordem para ler as Crônicas de Nárnia. Eu já peço que você se inscreva nesse canal, porque eu estou preparando uma série de vídeos para as Crônicas de Nárnia, porque eu estou relendo aí todos os livros da coleção. Na verdade, eu já li várias vezes cada um dos volumes. Eu já li há mais de 20 anos, ao longo desses 20 anos eu li algumas outras vezes a trabalho, eu li para os meus filhos, embora para eles eu não tenha lido todos os volumes, alguns eles leram por conta própria aí, mas eu estou preparando uma série de vídeos especiais porque eu quero comentar cada um dos livros de Nárnia separadamente. Então se inscreve aí no canal e aproveita para me contar qual é o seu volume preferido de As Crônicas de Nárnia. O meu preferido é O Cavalo e Seu Menino, então aguarde o episódio, porque nesse episódio que eu vou falar só sobre esse livro, eu te conto exatamente por que esse é o meu preferido. Então vamos começar falando que negócio é esse de duas ordens de ler Nárnia. Então vamos começar explicando para vocês como era a ordem original de publicação. Você sabe, Nárnia começou a ser escrito aí na década de 40. O primeiro livro a ser publicado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em 1950. E C.S. Lewis, autor de Nárnia, ele não sabia que ia escrever outros volumes. Ele foi escrevendo aí ao longo de alguns anos, então o último livro a ser publicado foi 6 anos depois. Então foram 7 volumes aí, mais ou menos um por ano, livros de Nárnia que nós tivemos. E esses livros, então, foram sendo publicados numa determinada ordem, que é a ordem original de publicação que eu vou mostrar agora para vocês. Então, em 1950, nós temos O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em 1951, sai O Príncipe Caspian. Depois, em 1952, A Viagem do Peregrino da Alvorada, seguido por A Cadeira de Prata, em 1953, O Cavalo e Seu Menino, em 1954, O Sobrinho do Mago, em 1955, e A Última Batalha, em 1956. Então, essa foi a ordem de publicação dos livros de Nárnia. Eu só chamo a atenção para vocês o seguinte: O Sobrinho do Mago, na verdade, ele foi o último livro a ser escrito, mas ele não foi o último livro a ser publicado. É por isso que ele aparece aí na lista, na ordem original de publicação, como o 6º livro, embora ele tenha sido o último a ser escrito. E o que aconteceu foi que o C.S. Lewis, ele estava escrevendo ao mesmo tempo O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. Ele terminou A Última Batalha antes de terminar O Sobrinho do Mago, mas ele preferiu lançar O Sobrinho do Mago antes, então terminar, porque A Última Batalha seria aí o livro perfeito para fechar a saga de Nárnia. O que faz muito sentido, porque imagina lançar A Última Batalha e não ser o último livro de Nárnia. Então C.S. Lewis fez muito bem em lançar O Sobrinho do Mago e mesmo tendo terminado antes A Última Batalha, ele esperou um pouquinho e lançou no ano seguinte. Então vamos comentar essa ordem aí original de publicação. Em primeiro lugar, quando os livros de Nárnia foram saindo, eles não eram numerados. Então eu tenho aqui, por exemplo, O Cavalo e Seu Menino, que é o meu preferido de Nárnia. E aqui, que é a ordem cronológica que eu vou comentar com vocês, ele aparece como sendo o volume número 3. Mas naquela época os livros de Nárnia iam sendo publicados e eles não vinham com essa numeração, até porque a gente está falando de uma época que Lewis nem sabia quantos ainda teríamos aí de volumes de Nárnia, e também a gente não tinha toda essa tradição que a gente tem agora de séries de fantasia, essas sagas que a gente tem aí um monte. É claro que todo mundo sabia que O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa tinha sido o primeiro livro de Nárnia. Se você faz parte ali da época que os livros estão sendo publicados, é muito difícil que você não saiba qual é o primeiro. Mais ou menos ali como a época em que os filmes de Star Wars eram lançados. Quem viveu a época sabe muito bem qual é o primeiro, que o Império Contra-Ataca é o segundo, na verdade, o quinto.
Então presta atenção aí nesses 3 primeiros livros da ordem original de publicação. O Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada formam aí uma trilogia bem redondinha, porque a gente vai ter uma repetição de personagens. Então no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa a gente tem os 4 irmãos, Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. Esses 4 vão aparecer em O Príncipe Caspian. E no terceiro livro, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, aí pela ordem original de publicação, nós vamos ter o Edmundo e a Lúcia aí com o seu primo Eustáquio participando dessa terceira aventura. Então essa primeira trilogia lançada aí de Nárnia, ela funciona muito bem juntinha e guarda essa informação que depois eu vou contar pra vocês qual que é o impacto dessa trilogia, se a gente pode chamar assim, para o rearranjamento da ordem da leitura das Crônicas de Nárnia, com agora o estabelecimento dessa ordem cronológica de leitura. Então a gente precisa pensar o seguinte: por muito tempo esses livros não foram numerados, e essa ordem cronológica de leitura, ou seja, começar pelo volume que seria aí o início de Nárnia, que é O Sobrinho do Mago, começou a correr ali entre as próprias crianças. Já que os livros não eram numerados, todo mundo ia percebendo quais eram os acontecimentos em ordem cronológica que tinham acontecido primeiro em Nárnia. Então, algumas crianças começaram a ler na ordem cronológica. Inclusive, uma dessas crianças chegou a escrever por C.S. Lewis, perguntando para ele o que ele achava de ler na ordem cronológica. Porque até então essa criança tinha lido na ordem de publicação, então ele manda a carta e pergunta para o C.S. Lewis o que ele acha agora que ele vai reler, se a ordem cronológica realmente seria melhor. E o C.S. Lewis então dá uma resposta um tanto ambígua para o menino que escreveu a carta, porque ele diz o seguinte: eu acho que concordo mais com a sua ordem de leitura, ou seja, a ordem cronológica, do que com a ordem da sua mãe, que seria a ordem original. A série não foi planejada de antemão como a sua mãe pensa. Quando eu escrevi O Leão, eu não tinha a intenção de escrever mais nenhum. Então eu escrevi O Príncipe Caspian como sequência e ainda não tinha muita certeza se teria outro. Então eu escrevi A Viagem do Peregrino da Alvorada e tive certeza que seria o último. Mas acontece que eu estava errado. Então talvez não importe tanto assim em que ordem alguém leia Nárnia. Então isso, acabou que ficou ambíguo. Ele dá a entender, ok, eu prefiro a ordem cronológica e menino, como você disse que vai ler agora, mas no final das contas ele diz que talvez não importe tanto porque ele não tinha a ideia de escrever mesmo uma sequência. Enfim, mas o fato é que essa ordem cronológica, ela acabou sendo estabelecida pela HarperCollins lá da Inglaterra, não necessariamente por ser uma forma melhor de aproveitar a leitura de Nárnia, mas sim por interesses editoriais. Então primeiro vamos relembrar aqui a ordem cronológica para vocês terem bem em mente do que eu tô falando. O Sobrinho do Mago é o primeiro volume, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o volume 2, O Cavalo e seu Menino é o volume 3, O Príncipe Caspian é o volume 4, A Viagem do Peregrino da Alvorada é o volume 5, A Cadeira de Prata, o volume 6, e A Última Batalha, o volume 7. E o que acontece, gente? Lembra que eu falei com vocês que na ordem original de publicação nós vamos ter O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada, formando aí uma trilogia? Pois é, acontece o seguinte: muitas crianças, elas liam esses 3 primeiros livros de Nárnia e elas meio que completavam uma trilogia. Era muito mais difícil que elas lessem os outros volumes de Nárnia. Então esses outros volumes, já que não tinham tanta ligação assim com essa primeira trilogia que havia sido lida, era muito comum que as crianças não lessem os outros. E se elas não liam os outros, o que acontece? Os livros eram menos vendidos. Então a ordem cronológica de publicação é na verdade uma ordem que faz com que os volumes de Nárnia eles sejam mais vendidos, os volumes de uma maneira geral, e não só ali os primeiros ou essa primeira trilogia que foi estabelecida. Então pense o seguinte: algumas crianças cresceram aí numa época em que Nárnia foi um livro, em que Nárnia foi uma dupla e finalmente Nárnia foi uma trilogia. E essa trilogia mantém os mesmos personagens. Quando o livro 4 é lançado, já existe aí uma distância pelo próprio fato de que nós não vamos ter mais nenhum dos personagens ali, nenhum desses 4 irmãos, já que nos 2 primeiros nós temos Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana. Na Viagem do Peregrino da Alvorada a gente tem o Edmundo e a Lúcia, e quando aparece o volume 4, que seria aí A Cadeira de Prata, nós não temos esses personagens com que as crianças vão ganhando aí um afeto e vão se apegando.
A partir da ordem de publicação, então, que a gente vai ter a Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha, nós vamos ter os livros menos conhecidos de Nárnia, que ainda continuam menos conhecidos, porque essa questão dos personagens, elas acabam criando muita influência, porque tem gente que pula, por exemplo, O Cavalo e Seu Menino, tem gente que não lê logo O Sobrinho do Mago, porque tem essa questão aí que sabe que não foi o primeiro a ser publicado, mas o fato é que na ordem original de publicação, realmente esses livros eram muito menos lidos e muito menos vendidos, e é por isso que a HarperCollins, sendo uma editora, e ela sabe quais são os interesses editoriais aí que estão em jogo, ela sabe o que é preciso para vender mais os livros, então ela percebeu rapidamente que publicar aí na ordem cronológica tinha mais chance de fazer com que os outros volumes de Nárnia aí fossem vendidos. Só que, embora a ordem cronológica seja uma forma melhor de vender os livros de Nárnia, ela não é a melhor forma de entrar em Nárnia, porque a experiência de entrar junto com Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia de uma maneira aí mais assombrosa, sem fazer ideia do que é esse universo, ou seja, você entra junto com eles como se você estivesse aqui no mundo normal, descobre um guarda-roupa mágico e entra em Nárnia, é muito mais impactante do que entrar começando aí pelo Sobrinho do Mago, que é quando Nárnia ainda estava sendo criada. Então tem uma diferença grande para entrar no mundo de fantasia de Nárnia. Até porque o Sobrinho do Mago foi realmente escrito como um flashback. Então muita gente fala assim, eu vou começar lendo o Sobrinho do Mago porque aí eu vou entender o comecinho de Nárnia. Mas o que foi colocado ali no Sobrinho do Mago é para dar aquele insight, para você ter aquela nostalgia e saber, por exemplo, como é que o símbolo de Nárnia, que é o lampião aí no meio da neve, ele realmente foi parar ali. E tem a ver, na verdade, com o mundo real. Então, quando você lê em retrospectiva, quando você vê o comecinho de uma história, é muito mais interessante. Outro livro que funciona melhor como um flashback é justamente O Cavalo e Seu Menino, porque ele vai falar aí mais do ponto de vista dos narnianos, e a gente vai ver aí dois dos irmãos adultos, né, que é aquela parte ali, depois do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que eles ficam até a idade adulta, na verdade, em Nárnia, e quando eles voltam pelo guarda-roupa, por acaso, eles acabam voltando a ser crianças. Então essa aventura do Cavalo e Seu Menino se passa aí quando eles eram adultos em Nárnia, quando eles acabaram passando mais tempo lá. Também funciona melhor como um flashback. Então, como ele é um livro muito separado, muito desconectado mesmo do que é o universo de Nárnia, acaba sendo muito interessante ler depois. Mais ou menos como se você visse uma série e tivesse um spin-off, O Cavalo e Seu Menino aí funciona como um spin-off. Então é muito mais interessante você concluir as temporadas de uma série e depois você vê o spin-off. E não você ficar vendo a temporada de uma série, um spin-off, a temporada da mesma série, que é como acaba funcionando a ordem cronológica. Porque você começa lendo O Sobrinho do Mago, que seria o início, aí você passa pro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que seria aí o primeiro início, mas seria o volume 2. Você então vê o spin-off, que é O Cavalo e Seu Menino, aí você volta pro Príncipe Cáspio, enfim, acaba ficando muito bagunçado aí do ponto de vista de entender o universo de Nárnia. Acredite, é mais fácil entender com a ordem original de publicação do que ler pela ordem cronológica. E esses dois motivos, sendo o primeiro, que é melhor entrar em Nárnia pela primeira vez através do guarda-roupa e não com o Sobrinho do Mago ali, e sendo o outro motivo o fato de que alguns livros funcionam mesmo como spin-off. Eu vou dizer pra vocês que ao longo da minha experiência como professora, eu já li alguns livros de Nárnia em sala de aula, eu já li várias vezes os volumes, eu li com os meus filhos, e que eu percebia que para as crianças a experiência de ler na ordem original de publicação é muito melhor. E justamente porque elas tendem a achar livros como O Sobrinho do Mago e O Cavalo e Seu Menino mais maduros, porque de fato são. Eles foram escritos depois, eles têm uma própria maturidade. E tem o seguinte, as crianças geralmente elas não leem todos os volumes no mesmo ano. Em geral, as crianças passam aí pelo menos 2 anos para completarem toda a saga de Nárnia. O que acontece quando a gente lê na ordem original de publicação é que os livros mais maduros também pegam crianças mais maduras. E por todos esses motivos é que eu acho que realmente a ordem original de publicação de Nárnia continua sendo imbatível. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal e até o próximo episódio. Tchau!